Salve, salve! Estamos aqui para mais um vídeo desse canal, Frames 1917. Dessa vez, começando depois de 7 meses. Já dava para quase um feto ter nascido nesse tempo. Se uma pessoa ficou grávida quando eu postei o último vídeo desse meu canal, o bebê já poderia ter nascido prematuramente, né? Mas tudo bem. Então, hoje eu já tinha gravado um vídeo que seria o primeiro vídeo depois dessa pausa aí. Porém, esse vídeo aí acabou sendo... Eu perdi a gravação, então eu tô gravando de novo. Só que, pô, é paia você gravar um vídeo, gravar 2 vezes, falar 2 vezes a mesma coisa, né? Então estou gravando um vídeo de outro conteúdo aqui diferente. Vou fazer esse teste aqui de coordenadas políticas. Este teste gratuito de... São 36 questões. Eu já até fiz esse teste alguns anos atrás aí. Que eu vou fazer de novo, mas pra poder falar sobre as coisas e tudo mais. Eu vi um cara aí, chama Max Palaro TV. Eu vi esse teste lá no canal dele. Depois a gente pode até fazer um vídeo de reagindo ao vídeo que ele fez. O canal dele é bom, hein? O canal dele é bom. Se as pessoas querem dirigir sem utilizar o cinto... Ah, inclusive eu esqueci de explicar, né? Vai ter aqui uma afirmação aqui. Eu tenho que colocar se eu concordo ou se eu discordo aqui, né? Se as pessoas querem dirigir sem utilizar o cinto de segurança, essa decisão deve lhes caber. Então, uma discussão complicada aí, porque assim... Acho que sim, uma decisão que deve lhes caber, até porque seria impossível regulamentar isso. Mas se você vê se a pessoa sofre um acidente e acaba o Estado tendo que pagar aí pelo que ela fez, né? Claro que a pessoa tem que ser cuidada aí, levada para o hospital e tudo mais, mas ela teria que pagar uma multa, né? Se ela não tá usando o cinto e sofrer um acidente, uma multa maior, obviamente, do que se descobrirem que ela não tá usando o cinto só dirigindo normal, porque daí o Estado teve que pagar ali as coisas dela ali, né? A cirurgia, os medicamentos e tudo mais. Então acho que eu concordo medianamente. A imigração no meu país deveria ser minimizada e estritamente controlada. Minimizada, eu discordo. Estritamente controlada, também não. Porque, assim, como é que eu posso dizer assim? Imigrantes são pessoas que vêm pro seu país em busca de melhores condições de vida e tudo mais, né? Só que, em todos os casos, imigrantes significam mão de obra, né? Mão de obra a mais, né? E quando eu falo isso, não entendo. Porque, às vezes, nos Estados Unidos, tem muita criança aí que vem do México, acaba sendo separada dos pais, não sei o que e tal. Aí a pessoa acaba procurando qualquer emprego aí só pra sobreviver. E daí a pessoa é escravizada lá. E... o cara fala assim, ó, você continua trabalhando aí sem fazer nenhuma denúncia, que se você falar qualquer coisa, eu vou te denunciar que você é um imigrante legal. Então tem muitos casos que isso acaba acontecendo, né? Mas o que eu tô falando não é isso, o que eu tô falando é pessoas que têm um alto grau de formação acadêmica indo pro seu país e tal, pra colaborar e tal com as coisas do seu país, né? Então tem que ser controlado, obviamente, né? Mas minimizado não, então eu vou colocar que eu discordo parcialmente. Pessoas que negam uma oferta de emprego não deveriam ser elegíveis para o seguro-desemprego fornecido pelo governo. Acho que não, na sociedade. Porque é difícil responder essa pergunta, porque a gente está numa sociedade capitalista, né? Então, se uma pessoa nega uma oferta de emprego, é difícil uma pessoa negar uma oferta de emprego. Porque assim, uma pessoa que é muito pobre e tal, ela ela precisa de um emprego, né, pra sustentar e tal. E às vezes é oferecido para ela um emprego com condições ruins de trabalho e tudo mais, e ela acaba tendo que aceitar.
Então, impedir com que ela gere o seguro-desemprego, impedir com que ela tenha o seguro-desemprego caso ela negue uma oferta de emprego, seria uma forma de aumentar, digamos assim, os trabalhos informais, trabalhos análogos à escravidão, né? Então é uma pergunta complicada aí, hein? Acho que eu discordo parcialmente. Porque se for uma pessoa... Acho que teria que ver a condição de vida da pessoa, né? Porque se a pessoa tem mais condição, mais formação acadêmica e tudo mais, ela pode acabar entrando num trabalho que ela vai ser mais valorizada ali, então daí vai acabar... Ela não vai ter motivos pra negar o emprego, entendeu? Então discordo parcialmente, porque tem casos que talvez sim, mas ainda assim deveria ter um limite, tipo assim, o cara negou 5 vezes o emprego, aí realmente, aí vai diminuindo aos poucos e tal, né? Mas é uma discussão complicada aí na sociedade capitalista aí. Existem muitos programas governamentais que desperdiçam recursos. Em Sorocaba tem um grande exemplo aí, os patinetes elétricos de Rodrigo Maganhato, né? Então concordo, só não vou colocar que eu concordo totalmente, porque ele tá colocando de uma maneira mais geral, assim, né? Existem muitos programas governamentais. Não, a maioria não desperdiça dinheiro, né? A maioria realmente faz alguma coisa ali, né? Mas alguns realmente desperdiçam aí. De uma forma geral, os sindicatos causam mais mal do que bem. Isso aqui, discordo totalmente. Porque assim, imagina que assim, um cara sendo forçado a trabalhar 14 horas por dia, recebendo um salário mínimo. Aí ele quer, menos que um salário mínimo até. Aí ele quer exigir mais direitos pro patrão. Qual que é a única coisa que o trabalhador pode tirar do patrão? A força de trabalho dele, né? Porque o patrão precisa do trabalho dele. Tirando a força de trabalho, você vai estar prejudicando ele, né? Só que existe uma coisa chamada Exército Industrial de Reserva, que se um cara não quer um emprego, sempre vai ter gente que quer. Por isso que esses liberais aí, fascistoides aí, ficam falando que pleno emprego é 5% de desemprego, porque pra eles tem que ter essa margem aí de desemprego, que é pra poder favorecer a mão de obra informal, escrava aí, né? Porque daí se o cara sai do trabalho, o patrão simplesmente fala assim, você vai sair? Então tá bom, tem mais 5 milhões de pessoas querendo esse emprego. Você tem certeza que você vai querer sair? Entendeu? 5 milhões é exagero, né? Mas é mais ou menos assim, entendeu? E os sindicatos ajudam a organizar esses movimentos aí pra garantir mais direitos aí, né? Porque se um trabalhador para de trabalhar, só ele que vai passar fome aí, complicado, né? Mas se vários trabalhadores se reúnem para realmente gerar um dano para aquela empresa, aí realmente, bom, pena de morte deveria ser uma opção em certos casos. Considerando fatores simples, como por exemplo, muitas vezes nos Estados Unidos, que tem pena de morte, uma pessoa pode acabar sendo morta, daí descobrem que ela não cometeu aquele crime na realidade, né? Aí realmente poderia discordar. Eu discordo também. Então vamos lá. Taxas de importação sobre produtos estrangeiros são uma boa maneira de proteger os empregos no meu país. Proteger os empregos no meu país é complicado, hein? Taxas de importação sobre produtos estrangeiros são uma forma de proteger aí a indústria nacional, né? O comércio nacional e tal. Mas proteger os empregos, não sei como é que essas coisas poderiam ter uma relação aí. Então eu vou pôr no meio. O governo deveria fornecer assistência médica sem custo para seus cidadãos. Isso aqui não deveria. Isso aqui não é nem discussão aí. Um forte poderio militar, uma ferramenta política externa melhor do que uma forte diplomacia. Então, seria melhor que não, né? Mas é sim. A Coreia do Norte tem uma política externa que eles chamam de Military First, que consiste basicamente em desenvolver suas forças militares, né, para garantir que tenham um certo poder
sobre o mundo. Não é certo poder sobre o mundo, é poder ter mais força pra poder garantir seus direitos aí, né? Porque imagina se a Coreia do Norte não tivesse as bombas atômicas que ela tem. Os Estados Unidos já tinham invadido e matado todo mundo lá há muito tempo atrás, entendeu? E eu acho que até que os Estados Unidos... Eu tenho certeza, na verdade, que se os Estados Unidos entrassem numa guerra com a Coreia do Norte, eles iam vencer. Mas a Coreia do Norte tem muitas bombas nucleares aí, tem umas... Não lembro mais, de 45 a 70 bombas aí. Então eles iam perder o oeste dos Estados Unidos inteiro, entendeu? Simplesmente os Estados Unidos não tem como invadir a Coreia do Norte. Simplesmente impossível, né? Ia ganhar, mas ia perder tudo aí. Então, essa pergunta eu acho que ela é meio ruim, assim, porque um forte poderio militar é uma ferramenta de política externa melhor do que uma forte democracia. Mas um poderio militar é importante para que você possa ter uma forte democracia, para os países, como eu posso dizer assim, respeitarem mais, assim, né? De uma forma geral, falhas de segurança como aquelas perpetuadas por Edward Snowden e Wikileaks causam mais mal do que bem. Nem entendi o que essa pergunta tá falando. Falhas de segurança. Quem que é esse Edward Snowden? Vou deixar no meio aqui. É porque é teste feito pra gringo, ó. Esse é de um site aqui. Aí tem os... Olha o tanto de idioma que tem de língua que tem pra traduzir. É teste de gringo. Mas inclusive eu vou deixar o link pra vocês poderem entrar aí na descrição aí. Um país jamais deveria ir à guerra sem suporte da comunidade internacional. Mas aqui ele quer dizer suporte no sentido de apoio, ou no sentido de oferecer armas e tudo mais. Porque se for considerar apoio, a ONU apoiou os Estados Unidos que estavam invadindo o Vietnã, né? A ONU, que foi uma organização criada para impedir guerras aí, apoiou os Estados Unidos quando invadiram o Vietnã, né? Inclusive enviou tropas. Se bem que na verdade não enviou tropas, não. A ONU enviou tropas na Coreia, na Guerra da Coreia, mas a ONU apoiou os Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Um país jamais viria à guerra sem os... concordo. Concordo parcialmente aí. O governo deveria definir um limite para os salários dos banqueiros e dos CEOs. Com certeza, né? Taxação sobre os salários, né? Mas é porque na verdade é complicado de responder essa pergunta. Porque é meio complicado assim fazer um teste meio pai assim desses gringos aí. Porque o movimento de esquerda nesses países aqui, Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Europa no geral, né? É tudo uma coisa meio... tipo PT, assim, sabe? É tudo uma coisa meio rebaixada, assim. Porque no socialismo nem sequer existiria banqueiros, entendeu? Então o que eles querem propor é, se você... Porque tá claro aqui, né? Que se você concorda, você... Pra ele é de esquerda, se você discorda, você é de direita, né? Mas assim, eu não acho que deveria existir um limite para os salários dos banqueiros, porque os banqueiros nem deveriam existir, né? Então já é uma coisa que vai mais profunda aí, né? O comunismo... não é que o comunismo é radical, né? Que é na raiz do problema. A raiz do problema não é os altos salários dos banqueiros, o problema é eles existirem, né? Títulos monárquicos e aristocráticos deveriam ser abolidos. É isso aí, com certeza. Isso aí não tem nem o que falar aí. É legítimo que nações privilegiem suas próprias religiões em detrimento das outras. Não, isso aí já é complicado, hein? Isso aí dispensa comentar. Não! Nossa, eu quase coloquei concordo. Discordo. Quase nunca as coisas terminam bem quando o governo se envolve no mundo dos negócios. Nossa, mas que merda de pergunta. Porque assim, né, o mundo dos negócios tá falando de empresas e tudo mais, né? Discordo, né? Porque o que mais acontece na verdade é o contrário, né? As empresas privadas querem sempre entrar nas empresas estatais, né? O que acontece geralmente é o oposto, né? Discordo completamente.
Meu país deveria dar ajuda externa e auxiliar ao desenvolvimento de países de terceiro mundo. Sim, sim. Inclusive eu tava vendo um vídeo que saiu recentemente aí, que o Ian Neves ele foi na China, né? E eles estavam conversando lá sobre países oferecerem ajuda externa para desenvolvimento mútuo. Ele disse assim que os países da América Latina sofreram com interferências externas que foram ruins para eles, né? Que no Chile, que teve aquele ditador lá, Brasil, né? Ditadura militar aí. Então, quando um brasileiro ouve falar sobre isso, ele vem com muita desconfiança, assim, que às vezes ele pensa, esse país aí tá com segundas intenções, ou às vezes escutou alguma mentira de que países como a China estão fazendo essas coisas aí com a África, por exemplo, né? Que é pra dar um golpe na África com coisas de dívidas e tudo mais, né? Então, é uma coisa que às vezes as pessoas acabam levantando a sobrancelha assim, mas dependendo do país não tem motivo também. Se os Estados Unidos falar que quer oferecer ajuda pro seu país, você já pode correr, você já pode arrumar as malas e ir pra algum outro país aí, China, Coreia do Norte, Cuba. Mas se a China falar que quiser ajudar seu país, são muitos projetos de infraestrutura, né? Projetos de industrialização mais forte do seu país, né? Então já pode esperar essas coisas aí. Então vamos lá. De uma forma geral, o salário mínimo causa mais mal do que bem. Não. Mas da forma que é feito, o salário mínimo é insuficiente aí. E muitas vezes o cara nem recebe o salário mínimo, recebe bem menos do que isso, né? Mas o salário mínimo é bom porque no socialismo, vamos analisar a partir dessa perspectiva. Socialismo, que a pessoa fala assim, socialismo, todo mundo é igual, não sei o que. Só que na verdade não é assim que funciona. O Estado não vai decidir o seu emprego, decidir tudo que você vai comer e tudo mais. Mas na verdade o Estado vai oferecer igualdade de oportunidades. Porque digamos que. Imagina que tem duas pessoas. Uma nasceu em São Paulo, a outra nasceu no interior do Piauí. Não, nasceu no interior da Bahia, na cidade de Xique, Bahia, né? Aí, o cara de São Paulo, ele já tem um pai que é um empreendedor ali, né? Um cara que ganha um salário relativamente bem e tal. Tem acesso a escolas de qualidade, acesso a tecnologias aí, né? Aí o cara cresce, vai ser um grande profissional aí e tal, né? Aí o cara que nasceu em Xique, Bahia, ele não consegue, assim, ele vai ter trabalhos ruins aí, né? Trabalhos que tem uma grande massa de trabalhadores, porque é assim que funciona, né? O capitalismo a maior parte da população é pobre. Mas aí esses caras seriam oferecidos a igualdade de oportunidades. Aí eles fazem o que eles quiserem com essas oportunidades, né? Porque imagina se esse cara que nasceu em Xique, Bahia também tivesse as mesmas coisas que o cara que nasceu em São Paulo tem, entendeu? Então, ele poderia ser a mesma coisa que o cara de São Paulo né? Então, causa... Vou colocar concordo parcialmente, porque da forma com que é feito, o salário mínimo é insuficiente. Mas o salário mínimo é importante no capitalismo exatamente por causa disso, para garantir que pessoas que têm, como é que eu posso dizer assim, oportunidades diferentes possam receber um salário que seja mínimo aí para garantir uma vida aí. Garantir uma vida aí, não vou falar que é de qualidade, né? Garantir uma vida aí, uma das vidas aí que existe no reino aí. Umas pessoas de religiões causam geralmente mais problemas do que outras. Sim. Mas aqui tá mal traduzido. Não sei se foi mal traduzido ou mal formulado essa pergunta, porque por algumas pessoas ele quer dizer algumas comunidades, né? Por exemplo, comunidade LGBT, comunidade
negros, mulheres, não sei o que e tal. E religiões é isso, né? Mas sobre comunidades, acho que sobre a maioria não, mas algumas sim, como por exemplo nazistas, fascistas, né, bolsonaristas, tudo mais, que causam muitos problemas aí. E religiões também, só que até mais, né? Que teve as cruzadas aí, os cristãos têm visões aí de mundo aí complicadas aí e tal, né? Geralmente uma causa mais problemas do que outra, sim. Então eu vou colocar concordo parcialmente. Programas de vigilância e contra o terrorismo foram longe demais. Sim, né? Obviamente sim. Estados Unidos recebeu dois aviões lá. Dois aviões seguintes. Na verdade não foi dois aviões, né? Perderam 2 prédios lá. Daí os Estados Unidos se vê no direito de destruir todos os países do Oriente Médio aí, só por causa disso que aconteceu aí. Complicado, hein? É a mesma coisa que Israel, né? Imagina que assim, tem uma barata na sua casa e você quer matar ela. Não que eu seja a favor de que você mate insetos que entram na sua casa. Mas vamos usar isso apenas de exemplo. Aí, entra uma barata na sua casa, só que a sua família inteira tá na sua casa. Aí você sai de casa e bota fogo na casa só pra matar aquela barata. É basicamente isso que os Estados Unidos fez, entendeu? Nos países do Oriente Médio, na busca do Osama Bin Laden aí. E o que Israel tá fazendo também, né? No Líbano, na Palestina aí, faixa de Gaza aí. Suicídio clinicamente assistido deveria ser legal. Uma pergunta complicada, e uma pergunta que inclusive eu acho que as pessoas deviam ter mais disposição para ouvir opiniões diferentes. Porque assim, a princípio eu acho que sim, porque que se a sua vida, se a sua vida é uma coisa que você governa, digamos assim, né? Tem polêmica sobre isso, mas sim, mas a sua vida você governa na maioria das coisas aí, né? Mas você também teria o direito de finalizar, né? Encerrar aí, né? Mas aí eu acho que não poderia ser um negócio assim que você simplesmente chegar lá e fala: ah, quero fazer isso, e daí eles já fazem, entendeu? Não tem que ser assim. Você tem que chegar lá e falar, aí vem um psicólogo falar com você. Mas a decisão final sempre tem que ser sua. Porque a decisão final tem que ser sua. Mas você tem que ser ouvido. Tá aparecendo um monte de propaganda aí no vídeo, hein? É até bom que essa geração aí dos vagabundos aí que ficam assistindo o TikTok da dopamina rápida, eles podem ficar assistindo essas propagandas aqui. Aí é tipo aqueles vídeos de slime, massinha, que fica passando lá. Aqueles negócios de muita dopamina lá. Mas então, a princípio eu acho que sim, mas vou colocar como concordo parcialmente aqui. A maioria das coisas tá colocando tudo concordo parcialmente, né? Prostituição deveria ser legal. Outra pergunta complicada aí. Na União Soviética existia um programa contra a prostituição, que o lema desse programa era assim: contra a prostituição, mas nunca contra a prostituta. O que esse programa visava? Esse programa visava... Porque muitas vezes a pessoa tem que fazer isso por necessidade aí e tudo mais, né? Aí o que eles faziam era realocar essas pessoas no mercado de trabalho, né? Oferecer educação de qualidade, né? Praticamente não existe mais na União Soviética esse negócio aí. Então vou colocar aqui concordo parcialmente. Acho que essa é a resposta melhor aí. Então vamos lá. Para países de terceiro mundo, o comércio livre é uma melhor opção do que ajuda externa no seu desenvolvimento. Essa pergunta eu achei uma das mais interessantes aí desse teste aí, porque ó, para países de terceiro mundo, né, países que são da periferia do capitalismo, né, tipo o Brasil, os países da África, né, Caribe e tudo mais, comércio livre é uma melhor opção.
Só que o eu acho que ele quis dizer com esse comércio livre? Comércio externo livre. Acho que seria isso que ele quer dizer. E eu concordo. Eu não sei se concordo, na verdade. Porque ajuda externa também ajuda, mas comércio livre é uma boa opção. Porque, por exemplo, o que ele quer dizer com comércio livre? Tem países aí como Coreia do Norte, Venezuela e tudo mais, que sofrem sanções econômicas, tem muita dificuldade de se desenvolver por causa do livre comércio, do comércio livre que não é permitido no país, né? A Coreia do Norte tem muitos países aí que ela não pode comercializar. E isso prejudica muito o país, né? Mas o comércio livre é uma melhor opção. Eu acho que sim. Acho que... eu acho que vou deixar no meio, vai, porque... Acho que os dois... É difícil afirmar que o comércio livre é uma melhor opção. Mas é claro... Mas porque sem o comércio livre... Os pais... acho que eu vou discordar por causa de um motivo aqui. Porque... teve assim, como eu posso dizer... Cuba não teve comércio livre, né? Porque por causa dos bloqueios e tudo mais. E Cuba... Atualmente tem uma grande dificuldade de se desenvolver, não só por causa desse bloqueio aí, desses bloqueios comerciais, mas também por causa que na era da União Soviética eles se preocupavam demais com ajuda externa ao invés de querer criar uma independência nos países, né? Isso inclusive foi chamado de... É um assunto complicado aí, mas foi chamado pela China de social imperialismo, né? Que a União Soviética via os países da sua esfera de apoio como o país da periferia e tal. A União Soviética era o centro, tudo mais, né? E a União Soviética não se importou em desenvolver a indústria em Cuba. Atualmente, eles têm fábricas em Cuba que fazem tudo de uma forma extremamente artesanal, porque aí você vai ver o motivo... a gente não tinha parafuso para produzir tal coisa, entendeu? Umas coisas assim. Cuba não tem acesso a nada que é material. Quando tem comunistas aí, tipo eu, que vão pra Cuba pra viajar lá, né? Geralmente eles são convidados a trazer objetos aí, tipo seringas, um desenvolvimento de medicina aí que é pra ajudar a Cuba, né? Cuba é complicado mesmo. A União Soviética se preocupou demais com a ajuda externa. A ajuda externa tem que ser acompanhada com uma eu não sei como é que fala essa palavra. Independentização dos países, né? Por isso que a União Soviética não se preocupou. Então acho que eu vou colocar concordo. Vou deixar no meio, vai. Pergunta tão complicada assim. Não tem como, eu não vou tirar uma conclusão sobre isso. O mercado é geralmente melhor na alocação de recursos que o governo. A alocação de recursos ele quer dizer assim, tem uma quantidade de dinheiro e você quer alocar para determinada área, tipo saúde, educação. Se for isso, acho que não. É bem óbvio que não, na verdade, né? Porque o mercado visa o lucro, né? Simplesmente assim, você já resume essa pergunta, né? Igualdade é mais importante que crescimento econômico. Mas aí ele tá dizendo no âmbito do país, né? Entendi. Igualdade é mais importante que crescimento econômico. Sim, né? Mas crescimento econômico também é importante, né? Pra obras de infraestrutura, desenvolvimento. Mas igualdade também é importante. Mas como eu digo... Eu sou comunista, né? Eu não defendo a igualdade que esse pessoal fala aí de igualdade de todo mundo tem que ter o mesmo corte de cabelo. São igualdades de oportunidades. É isso que a gente defende. O governo gastar com o objetivo de criar empregos é geralmente uma boa ideia. É uma boa ideia, né? Que criar empregos geralmente é uma coisa que faz com que tenha menos pessoas desempregadas, né? O que por si só já é bom. Mas também faz com que neutralize um pouco os empresários, né? Que querem fazer mão de obra barata com... Como é que é o nome das palavras? Esquecendo as palavras!
Como é que é as palavras? Exército Industrial de Reserva. Eles querem ficar fazendo Exército Industrial de Reserva. Então acaba diminuindo esses problemas aí. Eu não entendi muito essa pergunta não. Como que o governo poderia gastar com o objetivo de criar empregos? Tipo, criar obras de infraestrutura, obras pra... Tipo, programas assim pra educar mais as pessoas, né? Oferecer universidades e tudo mais. Mas pra oferecer educação já é uma medida mais a longo prazo, né? O que eu entendi aqui seria uma medida mais a curto prazo, né? Mas de qualquer forma concordo. Nossa, complicado, hein? Concordo. No fundo existe um conflito entre os interesses da empresa e da sociedade. Não é nem no fundo, né? Então, vou colocar discordo aqui, porque não é no fundo. Não, vamos entender como é que funciona a inteligência artificial aqui. Colocar que eu concordo totalmente, porque os conflitos da empresa e da sociedade são diferentes, né? Da classe, inclusive a gente poderia traduzir isso aqui para os interesses da burguesia e da classe trabalhadora, né? São profundamente diferentes aí, né? Inclusive, quando você for votar nas eleições municipais, esse vídeo quando for sair já vai ter tido, né, as eleições municipais, primeiro turno. Mas que se na sua cidade tiver segundo turno, quando você for votar, não esqueça de 3 coisas: título de eleitor, documento com foto e o mais importante, a que classe você pertence. Que frase bonita. Reabilitar criminosos é mais importante que puni-los. Concordo parcialmente, porque reabilitar é importante, mas quando é crimes leves, assim, tipo, o cara roubou aí uns celulares aí, cometeu vários assaltos, não sei o que, agrediu uma pessoa, assim, agressões leves e tudo mais, acho que até dá pra reabilitar. Mas assim, quando uma pessoa cometeu um crime, tipo, genocídio, aí, só que punir não é uma coisa boa de qualquer jeito, entendeu? Que eu acho que tem que deixar longe da sociedade mesmo, né? Mas punir não é uma coisa muito boa assim, não. Que não muda nada, entendeu? O pessoal acha, porque eu acho que assim, tá falando sobre uma perspectiva mais de educação, assim, né? Não faz sentido querer punir uma pessoa por causa de uma coisa que ele fez, né? Que um adulto, ele já entende as consequências dos atos, entendeu? Ele não tá fazendo uma coisa porque ele não entende. O que eu acho que é bom você punir? Em que circunstância eu acho que é bom você punir uma pessoa por causa de alguma coisa que ele fez? Por exemplo, uma criança, assim, de uns 5 anos aí, né? Ela faz alguma coisa, você pune, porque ela não entende diretamente o que ela fez é errado, né? Então punir é uma forma dela ver, realmente, eu cometi esse ato aí e deu ruim aí, né? Mas o adulto, quando é um adolescente, assim, uma criança, assim, já mais velha, assim, até dá pra ter uma conversa aí, mas quando é adulto, aí realmente já acabou, sabe? Já acabou, já. Dá pra reabilitar, mas no sentido de tratar a mente e tal, mas punir não é uma coisa que vai surtir muito efeito, sabe? Então vou... Nossa, eu nem vi a resposta que eu coloquei. Vou colocar concordo 100% aqui. O governo deveria redistribuir a fortuna dos ricos para os pobres. Sabe que é complicado essa pergunta? Porque no comunismo não existiria esses super ricos aí que o Lula fica falando, super ricos. Que são caras assim que é diferente você que tem uns... Mesmo que você ganhe, sei lá, 50 mil reais de salário, né? Você não é um grande rico aí, tudo mais, né? É um cara, um trabalhador aí, um pobre premium plus, né? Só que o que a gente tá falando de taxar são os caras que realmente, assim, tem uma capacidade de influenciar governos, tem muito dinheiro aí pra comprar coisas que pessoas normais comprariam, né? Então, a gente aprova a taxação desses ricos enquanto for num sistema capitalista, né? Porque no sistema socialista esses caras nem existiriam, né? Então, vou colocar concordo parcialmente. Se um imigrante quiser hastear a bandeira do seu país no solo do meu país, não teria problema com isso. Obviamente, né? Pra que você vai ter problema com isso? Não faz nem sentido, né?
Só tem um cara que tem problema com isso, que é o Rodrigo Manga, que fez um projeto de lei aqui em Sorocaba, São Paulo, um projeto de lei inconstitucional que visa proibir o apoio de pessoas à faixa de Gaza, a Hamas e tudo mais, né? Um projeto de lei completamente legal, aí pesquisem sobre isso, né? Amanhã vão ter as eleições aqui em Sorocaba. O Manga tá com... O Rodrigo Maganhato tá com 70% das intenções de voto. Esse cara, ele fez um projeto de lei visa proibir o apoio em Sorocaba de pessoas que querem apoiar o Hamas, a Palestina e tudo mais, né? É um projeto de lei inconstitucional. Pesquisa sobre ele. Que nesse governo novo dele aí, que ele tá fazendo, né? A gente vai tirar ele do poder, a gente vai fazer um impeachment contra ele. Esse cara é um criminoso! A gente vai tirar ele do poder, vamos fazer um impeachment. Porque a candidatura dele já deveria ter sido cassada. Já deveria ter sido cassado atualmente, porque as contas dele estão bloqueadas, ele cometeu diversos crimes eleitorais, né? Uma bosta. Inclusive, espero que o Manga esteja vendo esse vídeo, né? Casais homossexuais deveriam ter os mesmos direitos que casais heterossexuais, segundo o direito de autor. Isso não é nenhuma discussão, né? Você já concordo. Bom, especulação na bolsa de valores é menos desejável do que outras formas de atividade econômica, obviamente, né? Mas eu não entendi, porque economia é um negócio complicado, hein? Especulação na bolsa de valores. Acho que tava falando de especulação imobiliária. Mas de qualquer forma, deixar no meio aí, velho. Precisamos aumentar os impostos da indústria devido à preocupação com o clima. A primeiro momento sim, porque a Terra já passou por várias extinções, vários eventos aí climáticos aí complicados aí, e a vida sobreviveu, né? Então, a Terra sobreviveu. Só que qual é o grande problema dessa extinção em massa que a gente tá tendo agora aí? As espécies, os animais, não estão tendo tempo pra se adaptar aí, né? Porque imagina se a gente levasse o tempo que a gente levasse pra chegar até onde chegou hoje, no sentido de desenvolvimento, levasse 1000 anos pra gente sair da Idade da Pedra pra gente sair da Revolução Agrícola até agora. Se bem que foi muito mais de 1000 anos, né? Imagina se fosse 50 mil anos, se demorasse 50 mil, acho que é pouco também. 1 milhão de anos, a gente lá passa 5 mil anos na Idade Média. Eu tô falando as coisas muito baixo, né? Porque 5 mil anos já foi quase isso, né? A gente passa 100 mil anos na Idade Média, passa... Se tudo demorasse muito mais tempo, a extinção que a gente tá tendo agora seria muito menor. As espécies teriam tempo pra se adaptar aí, né? Então eu acho que sim, porque claro que a gente não vai resolver o problema só fazendo isso, né? Mas de começo aí seria uma boa atitude pra diminuir a velocidade dessas mudanças aí. O dinheiro dos contribuintes não deveria ser gasto com artes ou esportes. Mas o que ele quer dizer com contribuintes? Cada pergunta maluca que esse site faz, meu Deus do céu. O dinheiro dos... Mas pro Estado, o que você tá falando? O dinheiro pro Estado ou dinheiro pras empresas? Bom, acho que você tá falando do Estado, né? Mas aí... Acho que discordo, né? Nossa, mas peraí. Deixa eu ver um negócio. Nossa, eu nem tava respondendo as perguntas. Tava só falando e passando direto, agora que eu percebi. Deve ter um monte de pergunta aí que eu deixei sem responder, só passei aí. Mas deixa eu colocar isso aqui no Discord. Precisamos... esse aqui eu concordo medianamente aí. Ó, dinheiro não deveria ser gasto com artes ou esportes? Discordo completamente, porque artes e esportes... Artes e esportes são coisas muito boas aí pra sociedade, porque faz com que as pessoas tenham menos depressão, usem menos drogas, socializem mais, né? Tenham menos acesso a dopaminas rápidas aí, né? São pessoas menos ansiosas e tudo mais.
Na Coreia do Norte, inclusive, artes e esportes são muito incentivados pelo governo, né? Mas muito bom aí pra se viver. Civilizações ocidentais beneficiam... Meu Deus. Civilizações ocidentais se beneficiaram mais do cristianismo do que das ideias da Grécia Antiga. Acho que discordo completamente, né? Porque as ideias da Grécia Antiga são democracia. Democracia é bem diferente do que é hoje, né? Bem pior aí, bem pai aí. Mas cristianismo prega que amar a todos, Estados Unidos tem pena de morte. Então não acho que. Eu vou colocar discordo imediatamente aqui, porque tem algumas coisas do cristianismo que os países do ocidente seguem, né? Maconha deveria ser legal. Acho que deveria ser legal, mas acho que deveria ter uma forte propaganda governamental contra, né? Para as pessoas não usarem aí, proibido para menores de 18 anos. Eu acho que deveria ter eu nem sei se existe isso, mas acho que deveria ter um teste assim, psiquiátrico assim, para ver a sua predisposição ao vício. Eu nem sei se existe isso, mas aí dependendo do número que desse isso, você receberia tipo um cartãozinho, assim, tipo um certificado de que você pode usar maconha, entendeu? Acho que seria uma boa medida aí. Mas no geral acho que deveria ser legal. Alguns países e civilizações são inimigos naturais. Então, se você levar para uma questão social, sim, né? Porque tem algumas nações que têm questões históricas, né? Peraí, deixa eu ver se eu respondi essa questão aqui. Ai, que porcaria. Eu terminei. Não é possível. Ah, eu fiz errado. Será que não vão voltar? Essa merda aqui. Ah, não. Eu queria voltar naquela questão, porque eu tô meio maluco aqui. Algumas perguntas eu simplesmente nem respondi, né? Então, mas vamos ver o resultado, dane-se também, não importa também. Suas coordenadas políticas são 50% esquerda e 52,8% liberal. Achou uma merda esse teste aí, achou uma bosta. Achou uma merda aí. Mas olha que negócio merda isso aqui. Esquerda, direita, comunitarista, liberal. Que bosta é essa? O que estão falando? Mas então pelo visto são da esquerda liberal. Né? Que nojo, que nojo. Que teste lixo. Tudo bem que o resultado pode ter dado alterado, que algumas perguntas eu não respondi aí, né? Mas tudo bem aí. Nossa, que bosta. Me colocaram perto do Obama. Colocaram perto de um genocida. Me colocar perto do Hitler seria tão igual pra mim do que me colocar perto do Obama. Que teste lixo. Eu vou deixar aí essa merda pra vocês fazerem no link da descrição. Mas façam, não levem a sério o resultado, tá? Eu não concordo com o resultado que tá aqui. Muitas perguntas foram feitas de uma forma ruim. Qual a minha opinião sobre o teste, né? Vamos falar sobre isso agora. Muitas perguntas foram feitas de uma forma muito ruim, muito americanizada, né? Eu achei também que a métrica usada dessa merda, dessa coordenada política aí, é muito americanizada, né? E teve o grande fator aí que algumas perguntas eu não respondi, né? E aí ficou assim mesmo, ficou meio errado aí. Mas é uma merda esse teste, eu, sinceramente não faria, não façam. Eu achei legal trazer ele aqui, mas pra poder falar sobre as coisas que ele apresenta, né? Não pelo resultado em si, o resultado eu já tenho aqui, sou comunista, não sei o que e tal, mas eu queria falar sobre isso aí. Então é isso, vamos encerrar esse vídeo por aqui. E lembre-se, quando você for votar no segundo turno das eleições municipais, não se esqueça de 3 coisas: documento com foto, título de eleitor e a qual classe você pertence. Adiós e viva a Revolução Cubana.